Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 e versículo 16, que é o texto que eu quero ler com vocês, e daqui eu quero tirar alguns ensinamentos da palavra de Deus para conversarmos nessa tarde. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, eu vou ler na NVI, diz assim, Paulo escrevendo aqui: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus e peço graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Derrama da tua unção, do teu amor e do teu favor, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui presencialmente, sobre aqueles também que estão acompanhando essa palavra online neste momento. Deus, derrama da tua graça, do teu favor sobre eles. Deus, toca, Senhor, nessa vida, toca nessa família, e que esta palavra, ela possa ser rema para as nossas vidas que estamos aqui presencialmente, mas para aqueles também que estão acompanhando essa transmissão, Senhor, e assistindo neste momento, que o Senhor fale ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. A versão NVI que eu li aqui, Paulo, escrevendo a versão que eu trouxe aqui para vocês, o texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como o sábio. Paulo adverte aqui dizendo: olha, cuide com a maneira que vocês estão vivendo, não ande como os insensatos. Ou uma outra versão que fala: não vivam como os ignorantes. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então o texto aqui está dizendo: olha, não haja como ignorante, não haja como o insensato, como o tolo, e sim haja como um homem, uma mulher que tenha sabedoria. E com sabedoria você vai aproveitar ao máximo, vai aproveitar bem todas as oportunidades que Deus vai colocar diante de você. E muitos de nós que estamos aqui perdemos muitas oportunidades. Provavelmente enquanto eu estiver falando, você identifique algo que passou pela sua mão, oportunidade que você perdeu. E eu preciso dizer e ser claro para você, ensinando sobre esse tema de oportunidade. A oportunidade que se perdeu e não volta mais. Talvez, e o que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que sempre nos dá mais uma chance, abra-se novas oportunidades, mas aquela que você perdeu tem coisas que já não tem como acontecer novamente. Mas muitos perdem oportunidade por falta de honra. O John Bevere, ele fala no livro Recompensa da Honra, que a honra abre portas, abre oportunidades e leva você a lugares que você nem imagina estar, ou que nem teria capacidade para estar lá. Mas a honra faz você entrar nesses lugares, a honra faz você chegar a esses lugares. E muitos perdem a oportunidade por ignorância, exatamente por ignorar aquilo que chega na mão dele, chega na mão dela. Ignora aquilo, acha que aquilo não é para aquele momento. Outros por indiferença, outros por incredulidade, não acredita que aquilo é uma boa oportunidade, que aquilo que é algo que Deus está colocando na vida dele ou na vida dela. Por cegueira espiritual, orgulho. Quantas pessoas perdem oportunidades por orgulho? Sabe, e o orgulho, ele faz com que você não acesse coisas, não tenha o orgulho faz com que coisas espirituais que Deus tem para colocar sobre a sua vida, não recaia sobre a sua vida, porque o orgulhoso, ele trava todas as portas que teriam de bênção sobre a vida dele. Eu conheço pessoas que já foram altos executivos, trabalharam em multinacionais, com um currículo maravilhoso, mas hoje está fora do mercado de trabalho. E aí tem uma oportunidade para ele recomeçar, ganhando talvez 20%, 15% do que ele ganhava, 30% do que ele ganhava. Mas ele disse: eu não, olha meu currículo, eu já vi isso acontecer, inclusive aqui na igreja. Olha meu currículo, olha a minha história, olha o que eu tenho. Eu não posso me rebaixar e ganhar 30% do que eu ganhava. Sabe qual é o resultado? Está até hoje desempregado. Está até hoje aí tentando alguma coisa, porque foi orgulhoso, não aceitou.
E se ele tivesse aceitado através daquela oferta, ele tivesse aproveitado aquela oportunidade de recomeçar ali, com um salário bem menor, em outro lugar, numa outra empresa, com a capacidade que ele tinha, com a habilidade que ele tinha, com o currículo que ele tinha, ele ia crescendo, crescendo, e hoje poderia já estar de novo naquela mesma posição, aonde ele gostaria de já estar começando nela. Então, muitos perdem a oportunidade por vaidade, por medo, por comodismo, ou até por crenças. Crenças como, não, isso não é para mim, não, eu não nasci para isso, não, isso é para pessoas melhores do que eu. Coisas que foram colocadas na nossa mente e nos impede de receber coisas ou oportunidades que Deus abre para nós. E para nós aproveitarmos cada uma das oportunidades que Deus concede a nós, nós precisamos fazer uma oração diariamente. E a oração que o salmista faz no Salmo 90:12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa é a nossa oração diária. Quando você acordar pela manhã, ore ao Senhor no seu devocional, mas faça essa oração: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Eu quero ser um homem sábio, uma mulher com sabedoria. Eu não quero ser como insensato, eu não quero ser como tolo, eu não quero ser como ignorante, como a palavra diz. Porque o ignorante, o insensato, o tolo perde oportunidades. Mas o homem sábio, ele aproveita bem as oportunidades, ele aproveita ao máximo cada oportunidade. E deixa eu mostrar para você aqui, através da palavra de Deus, pessoas que perderam oportunidades, coisas que Deus concedeu a elas e elas perderam. Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia mostra para nós. Em Gênesis 3, 23 e 24, fala de Adão e Eva, alguém que vivia no jardim do Éden, o privilégio diário da companhia de Deus. Todos os dias a palavra fala que Deus vinha ter um tempo com eles, todas as tardes. Mas perderam, por causa da rebelião, perderam a grande oportunidade de continuarem vivendo no jardim e serem ali cuidados pelo próprio Deus. Perderam a oportunidade, porque não submeteram ali a direção, aquilo que Deus havia falado para eles. A mulher de Ló, Deus enviou 2 anjos à casa de Ló, para salvar ele e a sua família da destruição da cidade de Sodoma. Porém, a sua mulher, enquanto estava saindo com sua família, olha para trás. E quando ela olha para trás, o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Ela perde a oportunidade de ser salva ali. Está em Gênesis 19, 26. Perdeu a oportunidade de ser salva. Sansão, alguém que Deus escolheu ainda antes do nascimento, para ser um grande líder da nação. Quando adulto, o que ele fez? Jogou as oportunidades que Deus havia dado para ele, jogou todas fora. Por quê? Porque desobedeceu seus pais, desobedeceu a Deus, perdeu a oportunidade de cumprir o seu propósito na íntegra, perdeu ali a oportunidade de cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele, para a vida dele, simplesmente porque deu chance a uma mulher que os seus pais haviam falado para ele: olha, Sansão, case com uma das suas irmãs, da sua tribo. E ele diz: não, eu quero esta mulher aqui, porque ela me agrada aos meus olhos. E a palavra fala que ele terminou a vida sem os olhos. Ainda que no final da sua vida Deus ainda concede misericórdia, e ele mata muita gente, mas ele não foi integral àquilo que Deus havia destinado para ele. Ainda escolhido no ventre da mãe dele, algo que poderia ser um grande líder, foi um grande fracasso. Eu estava esses dias vendo na internet uma polêmica lá que estava envolvendo aquele cantor da Caneta Azul. Não sei se já viram falar dele. Acho que ele só tem aquela música, a Caneta Azul, e acho que a música toda, acho que é só isso. Eu não conheço direito, eu só vi o comentário. Aí estava lá que uma mulher acusando que ele casou com ele, divorciou dele em 4 dias, e ela queria parte da herança, do dinheiro dele. E aí eu fui ler aquela reportagem e tinha um vídeo dele, uma entrevista dele,
E aí ele disse assim, né, para a pessoa que estava entrevistando ele, disse assim: olha, a mulher era minha noiva ou namorada, alguém assim, e ela realmente veio morar comigo na minha casa. Mas ela ficou 4 dias aqui dentro da minha casa. E nos 4 dias, ela só perguntava quanto eu tinha de dinheiro, quanto eu ganhava, quanto eu tinha de fechado de contrato, quantos carros eu tinha. Ela só perguntava isso. E aí o que eu fiz? Eu mandei ela embora. Ela não queria saber de mim, ela queria saber do meu dinheiro. Quando eu olhei aquilo, sabe o que eu pensei? Sansão perdeu para o Caneta Azul. O Caneta Azul viu que era uma cilada que estava caindo. Ai, gente, eu falei essa de manhã, estava transmitindo o culto. Daqui a pouco isso chega no Caneta Azul, né? Mandei até um abraço para ele. E que Deus o abençoe. Deus tem um propósito na vida dele. E se ele ouvir, realmente Deus tem um propósito na vida dele. Mas eu fico pensando, sabe, e vendo realmente aqui, Sansão perdeu para o Caneta Azul, e perdeu uma grande oportunidade. O rei Saul, escolhido pelo Senhor, a Bíblia fala que ele foi escolhido pelos homens e escolhido por Deus. Tinha tudo para dar certo, para ser o melhor rei. Mas sabe qual foi o resultado? Um fracasso. Devido ao pecado da desobediência ao profeta Samuel e a Deus, perdeu a oportunidade de ter um reinado consolidado, de ser talvez o maior rei de todo Israel. Perdeu a oportunidade. Judas Iscariotes, alguém que foi chamado por Jesus para ser um dos 12, andou com Jesus 3 anos, mas ao final traiu, perdeu a oportunidade de ser um dos apóstolos. O jovem rico procurou Jesus com uma boa intenção, e uma boa pergunta, mas ao ouvir as condições ali para caminhar com Cristo, para estar numa igreja, para servir a Deus, ele disse: não, eu não quero isso, e foi embora. Desperdiçou a oportunidade de salvação, de servir a Cristo. E a Bíblia fala que ele, a Bíblia não relata mais nada sobre ele. Ele simplesmente desaparece. Não se vê mais falar sobre o jovem rico. Então, Isaías capítulo 55, versículo 6, fala assim: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Sabe, querido, precisamos entender e ficar conectado àquilo que Deus está fazendo, porque senão vamos viver de oportunidades perdidas. E talvez enquanto eu estou falando aqui, citando esses homens aqui da Bíblia, quantas pessoas você já conhece, ou até mesmo quantas histórias que se encaixam na sua vida, de oportunidades que você perdeu. Eu posso também contar algumas aqui, oportunidades que eu já perdi, coisas que aconteceram comigo, que não tem como voltar mais essas oportunidades. Eu quero falar também de algumas que eu aproveitei, mas eu também tenho que falar para você de coisas que eu já perdi. Eu lembro que há muitos anos atrás, recebi uma palavra que era assim: olha, vai aprender inglês. Deus quer abrir portas para você no mundo, em vários lugares, vai te acessar pessoas, você vai estar em lugares onde você vai precisar conhecer e entender uma outra língua. E eu falei: amém, eu vou estudar inglês então, eu vou me matricular numa escola. Estudei uma semana, parei. Daí dificuldade, trabalho, enfim, lojas, livrarias, muita coisa para fazer, igreja começando naquele tempo, nós fazíamos meio tudo naquele início de igreja, ainda foi lá no comecinho, quase 20 anos atrás. E aí eu falei: bom, agora eu sei a solução, vou contratar um professor particular para dar aula em casa. E contratamos, eu e a Adri contratamos uma professora para dar aula em casa. E ela deu aula uma semana para nós e ela desistiu de dar aula para mim, que ela falou, porque eu não aparecia nas aulas. Só a Adriana que ia para as aulas, e ela falou: não tem como dar aula para você, nem na sua casa você aparece quando tem aula. Eu furava com ela. E aí o que aconteceu? Passou o tempo, não aprendi nada, mas aí veio a primeira oportunidade, a primeira viagem que a gente foi fazer para os Estados Unidos. E eu lembro, aquela emoção, conseguimos tirar o visto, vamos viajar, eu e a Adri, mas tinha mais uma outra pessoa conosco, e vamos para os Estados Unidos. E aí eu lembro, já na saída aqui, aquela tensão. Lembro que eu estava no avião, e eu pensando assim: a passagem foi cara, sonhei a minha vida toda de fazer essa viagem internacional. A moça passou ali oferecendo comida, bebida. Eu falei: eu vou comer de tudo, não quero nem saber.
a passagem cara, eu vou comer tudo que me oferecerem, vou beber tudo que me derem, que menos bebida alcoólica, né? E ela passou comida, quero, foi separando tudo ali. Aí ela falou assim que eu queria beber. Aí eu pensei assim, eu não vou tomar água, muito cara a passagem, você ficar tomando água no avião. Parece chique, mas assim, não, você vai tomar água no avião, você pagou muito caro aquela passagem. Falei, também não quero Coca-Cola, eu já estou tomando bastante, eu quero tomar um suco. Aí fiquei pensando assim, como será que fala suco em inglês? Eu estudo, na primeira aula eu aprendi, eu acho que era Joyce, é Joyce, lembrei, é Joyce. Aí a moça passou, falou para mim assim, o que eu queria tomar, eu falei assim, Joyce. Ela, what? É Joyce. Ela ficou olhando para mim, aí eu falei assim, ela não está entendendo aqui o meu inglês do sítio cercado aqui, não tá funcionando aqui. Aí ela olhou para mim de novo, eu falei, Joyce. Aí ela, ok, e aí saiu, eu falei, entendeu? Aí ó, viu como que é fácil, uma semana de aula eu já estou falando inglês. De repente ela volta com outra aeromoça estava assim, Joyce. Era a aeromoça chamada Joyce naquele voo. Aí eu falei, não, água mesmo, coca, qualquer coisa aí. Não saiu suco nenhum naquela viagem. Mas não acabou aí. Chegamos nos Estados Unidos, aquela tensão que você fica. Porque você ouviu muita história. Olha, fulano chegou lá, devolveram ele. Fulano chegou lá, não aceitaram. Fulano, só aquelas histórias. Falava assim, quando descobrir de onde eu vim, então, vão me devolver. E você vai naquela tensão. E aí descemos aquela fila enorme e tal. E eu falava para a Adriana assim, preciso ir no banheiro, estou desesperado. Ela falou, não, tem que ficar aqui, não sai daqui. Se a gente se perder nesse lugar, não conhecemos ninguém, não falamos inglês, nada aqui e tal. E eu falei, mas eu estou desesperado, preciso ir no banheiro. Daí ela falou, não, vamos passar aqui ali a imigração, e aí você vai ao banheiro. E aí chegamos, né? E você naquela tensão, como é que vai ser? Porque realmente hoje, já entrei muitas vezes ali, mas cada vez que a gente entra, é uma tensão. Porque você nunca sabe o que está na cabeça daquele oficial de imigração. A gente já viu cada coisa esquisita. Às vezes eles não perguntam nada para vocês, eles olham só para a tua cara e falam, vem, outra vez fica fazendo um monte de pergunta, enfim. Hoje a gente sabe que é assim, mas naquela época era a primeira vez. Não sei, falei, vai que puxa a minha ficha, vê de onde eu veio, né? Falei, não, o que esse cara está querendo fazer aqui? Aí, enfim, ok. Ele olhou, fez umas perguntas, a gente respondeu do jeito que tinha que responder. E aí ele falava um espanhol, a gente enrolou ali. E carimbou, entramos, falei, glória a Deus. Pegamos as malas, falei, Adri, fica aqui. Não sai daqui que eu vou correr ao banheiro. Estou desesperado ainda. E eu saí, falei, ela falou, você sabe? Eu falei, claro que eu sei. Eu sei o quê? Eu sei se ver placa. Se é um hominho e uma mulher. Uma placa de um hominho é o homem, placa da mulherzinha é a mulher. Saí correndo. A hora que eu olho, não tem plaquinha de hominho e não tem plaquinha de mulher. Mas eu olho uma placa escrito woman com W. Pensei, aqui tá fácil, troca o W pelo H. É de homem. E entrei no banheiro. E era o banheiro das mulheres. Estava lá. Falei, mas tá fácil, olha aqui, para que estudar? Só troca o H pelo W. E entrei. No que eu entrei, olhei aquele banheiro diferente. Não tinha aqueles mictórios ali e tal. Falei, mas eu estou na América, né? Mas é diferente aqui. Entrei e tal, ok? Saí. Quando eu saí, está uma mulher entrando. A hora que a mulher me viu, ela gritou. Eu olhei para ela também e gritei. E saí correndo. Sai correndo, chego perto da Adriana, ela, o que aconteceu? Eu falei, corre que nós vamos ser presos. Corre que nós vamos ser presos, vai dar ruim aqui. Dela, o que aconteceu? Eu falei, depois eu te conto. Bora, pega as malas, corre. E saiu correndo, ela falou, o que você fez? Eu falei, entrei no banheiro das mulheres. Como que você fez isso? Eu falei, eu fui lá ver a placa, depois que eu saí, que eu fui ver que a placa não era, era o banheiro das mulheres e tal. Enfim, posso contar muita história para você aqui. Essas são engraçadas, mas tem algumas que doem. Eu lembro que há alguns anos atrás também, talvez aí uns 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, estava em Curitiba aquele evangelista, o Reinhard Bonk, que quantos de vocês conhecem, talvez foi um dos maiores evangelistas do mundo. Se você não conhece, dá um Google depois lá,
nas ministrações dele na África, aonde tem milhões de pessoas que se convertem em uma cruzada dele. Acho que ele tem o recorde de pessoas que aceitaram Jesus em uma cruzada. Eu acho que é do Reinhard Bonk. Mas é milhões de pessoas que se convertem e que estão nessas cruzadas. E ele estava em Curitiba, o Emerson, que é da Cefam, da igreja, pediu: pastor, eu sei que você tem um carro grande e tal, será que você não pode emprestar seu carro para a gente levar o pastor Bonk, enfim, para alguns lugares? Eu falei: posso. Falei: mais que isso, eu posso ser motorista dele, né? Chegar no céu, eu vou falar: eu não fui motorista do apóstolo Paulo, mas eu fui do Luciano, fui do Subirá, eu fui motorista do Reinhard Bonk. Ele falou: ok. E eu fiquei servindo ele alguns dias, mas sempre tinha um intérprete ali para conversar com a gente. O último dia da cruzada foi na Shalom, né? Teve um mover de Deus, cura, milagre, enfim, eu não sei quantos estavam lá naquele dia, que estão aqui. E acabou, o Emerson falou: olha, agora, pastor, eu preciso que você leve ele para o hotel. Não tem como ir ninguém com você, porque o pessoal estava todo ali resolvendo situações ali no final da conferência. E ele falou: você leva ele? Eu falei: eu levo, com certeza, eu sei onde é o hotel. Estava buscando e levando ele ao hotel. Conheço bem, né? Era ali na Shalom, no Xaxim. E eu lembro que eu saí com ele e tal, fui abrir a porta do carro para ele sentar assim atrás, onde ele sempre sentava. E ele: não, quero sentar na frente. Aí veio abrir, sentou na frente, ficou do meu lado. Aí eu saí ali do Xaxim, conhecia muito bem as ruas, falei: vou impressionar ele, eu vou só pegar a rua boa aqui, né? Só asfaltinho novo, para chegar até o hotel. E demorou lá talvez uns 25, 30 minutos, esse tempo, eu até chegar no hotel. E eu lembro que eu estou ali, sentado, ao lado do Reinhard Bonk. E eu olhava para ele, ele olhava para mim. Eu sorria, ele sorria. Eu queria pedir oração, não sabia pedir oração. Lembro que eu peguei a mão dele, oração. Aí ele começou a orar. Aí eu falei: eu queria fogo, ó. Fogo, né? Aqui, ó. Oração do fogo. Que é isso, Elô? Só nos sinais, né? Oração do fogo. Eu não sabia falar com ele. Eu queria oração. Então, assim, irmãos, sabe quando terminou, deixei ele no hotel, ali no hall do hotel, percebi que ele até queria talvez ficar mais um tempo ali conversando. Ele era muito simpático, né? Hoje ele já faleceu, já está na glória com o Senhor. Então é uma oportunidade que nunca mais eu terei, a não ser no céu e na glória, para conversar com ele. Mas eu naquela hora senti minhas orelhas crescendo, tipo: burro, 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 né? Por que você não foi estudar? Por que você não foi aprender? Oportunidades que você perde. E eu lembro que depois eu fui para casa, fiquei imaginando. E hoje contando isso para você, né? Eu conto com vergonha, não estou aqui dizendo que eu estou certo, não, estou errado. Foram oportunidades que eu perdi. Mas o que eu quero dizer para você? Há oportunidades que você perde que não tem como voltar mais. Aquele dia, pelo menos a oração, eu consegui receber dele. Ele botou as mãos sobre minha cabeça, orou, fez a oração do fogo, que você sabe agora, a oração do fogo é aquela, né? Então, fez a oração do fogo e seguimos em frente. O erro mais caro da nossa vida é uma oportunidade perdida. Esse é o erro mais caro da nossa vida. Deixa eu falar para você também de pessoas que aproveitaram bem as oportunidades. Falei daqueles que não souberam aproveitar, mas eu quero falar dessas pessoas que souberam aproveitar. José, quando chega diante de Faraó, a Bíblia fala que Faraó tem um sonho, aquele sonho o incomoda. Ele pergunta ali para os seus conselheiros quem poderia interpretar aquele sonho. Ninguém consegue fazer a interpretação do sonho. O copeiro diz: eu conheci um hebreu na prisão, ele interpretou meu sonho, mandou chamar José. José chega ali, Faraó conta o sonho, ele interpreta o sonho. Aquela primeira parte, Deus concedeu a ele. Foi Deus que revelou a José o significado daquele sonho, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas magras, das 7 espigas gordas. Aquela parte foi Deus que entregou a ele. Mas depois que ele faz tudo isso, ele fala: olha, Faraó pergunta: o que você acha que eu devo fazer? Ele fala: coloque um homem que possa fazer um gerenciamento, que no tempo das vacas gordas possa guardar todas as coisas, guardar 20% da colheita.
E esses 20% ao longo dos 7 anos você vai ter um bom estoque. Esse bom estoque vai fazer com que quando vier a seca, quando vier a fome, você tenha muito alimento guardado. E quando ele dá ali apresenta ali para Faraó aquela situação, Faraó diz assim: você é a pessoa para fazer isso. Você é o homem que vai fazer isso para mim. E ele ali aproveita a oportunidade e ele se torna o quê? Governador de todo o Egito. Isso em Gênesis 41, do 28 ao 44. Você pode conferir essa história toda, que eu estou só resumindo aqui para você. Sabe, Pedro, André, Tiago e João, chamados por Jesus, aproveitaram a oportunidade e o seguiram, tornando-se pescadores de homens. E deixaram um legado de fé e vida dedicado ao Senhor. Mateus 4, 18 ao 22, relata sobre isso. Mateus, ao ser chamado por Jesus, deixou o seu emprego de coletor de impostos e a sua zona de conforto e o seguiu. Escreveu o evangelho com seu nome, marcou, abençoou e continua influenciando milhares de vidas e pessoas. Muitos habitarão no céu pela eternidade por conhecerem Cristo lendo o evangelho de Mateus. Tudo isso você vê ali em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27 e 28. A mulher samaritana, ao encontrar Jesus junto ao poço de Jacó, percebeu que aquela era a maior oportunidade da vida dela. Reconheceu que ele como Messias e aproveitou para compartilhar logo a sua fé com toda a sua cidade. João 4, do 4 ao 42. O cego Bartimeu, em Marcos 10, do 46 ao 52, diz, ao perceber ali que Cristo estava passando, clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sabia que era a única oportunidade de voltar a enxergar e viver uma nova história. Paulo, após a sua conversão, ficou no anônimo por anos, porém, ao ser convidado por Barnabé para trabalhar na igreja de Antioquia, aproveitou a oportunidade. E 1 ano depois, eles foram levantados pelo Espírito Santo para pregar aos gentios. Em Atos 11, do 25 ao 26, relata essa história. Mas algo aqui, alguém que eu quero pegar a história dele, nós trabalhamos um pouquinho em cima. Davi, quando viu o gigante Golias desafiar o exército de Israel, aproveitou a oportunidade e lutou contra ele e venceu. E alguns anos depois ele se torna rei de Israel. Em primeiro livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 17, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 24, o texto diz assim, se você quiser abrir lá, primeiro livro de Samuel 17, a partir do 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará grandes riquezas e dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira contra Davi, disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, a sua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz apenas uma pergunta. Desviou dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Olha só, querido, o que a gente percebe aqui? A palavra diz assim: a quem o matar, o rei acumulará grandes riquezas, vai dar por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de todos os impostos. Quando Davi ouve isso, ele fala: uau, que oportunidade que eu tenho. Primeiro, casar com a filha do rei. Segundo, ficar rico. Terceiro, isento de impostos. Olha que maravilha. Podia até dar um glória a Deus, um aleluia nessa hora. Pensa essa oferta para nós. Sabia que eu e você trabalhamos esse ano em torno de 150, 160 dias só para pagar imposto?
De 150 a 160 dias, mais ou menos, nós trabalhamos só para pagar imposto. Isso significa o quê? Hoje nós estamos em 28 de abril. Por metade de maio, mais ou menos, é que você vai começar a ganhar dinheiro para você. Porque até agora você trabalhou para pagar imposto para o governo. Essa é a conta. Ao final de um ano, de 365 dias, 150, 160 dias são somente para pagar impostos. Essa é uma realidade nossa, dos dias de hoje. Não era muito diferente no passado. Mas aqui a Bíblia diz assim: quem matar vai casar com a filha do rei, ficar rico e ser isento de impostos. A Bíblia fala que Davi repete: o que vão dar para quem matar? E repetem novamente, eles reforçam aquela proposta. Eliabe, seu irmão, como nós vemos aqui, diz: ah, Davi, seu irmão mais velho diz, né? Diz: ah, Davi, eu conheço a sua presunção, você veio aqui só para ver a peleja, para ver a luta. E ele, né, uma linguagem ali de irmão mais novo para irmão mais velho, diz: ei, sai de mim, cara, me deixa quieto aqui. E a Bíblia fala que Davi vira para o outro lado e ele pergunta as mesmas coisas. E o povo volta a repetir: o rei vai dar isso, aquilo e aquilo outro. A sua filha, dinheiro, isenção de impostos. Aí Davi fala: eu vou lutar contra esse filisteu. Quem é esse circunciso filisteu para enfrentar o exército do Deus vivo? Eu vou para cima dele, eu vou cortar a cabeça dele. E aí nós conhecemos todo o desenrolar dessa história. Davi, ele tinha convicção que Deus ia salvar ele, que Deus ia guardar a vida dele. Sabe por quê? Ele diz: eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu sei que Deus vai me livrar. Ele era um jovem quando foi ungido rei. Talvez ele tinha 12, 13, no máximo 15 anos. Ele havia sido ungido rei, mas até então nada havia acontecido. Ele ainda estava no anonimato. Aqui ele viu a oportunidade de ficar rico, casar com a filha do rei, ter sua casa isenta de impostos, mas também de mostrar que Deus tinha algo sobre a vida dele. Porque até então ele era desconhecido. Sabe, querido, a grande questão nossa é que muitas vezes nós queremos até derrubar gigantes, mas nós não fomos preparados para matar gigantes, porque o nosso preparo ele precisa ser matando leão e urso. E leão e urso ninguém vê. Ninguém viu Davi matando leão e urso. Quantas pessoas que nós conversamos, falamos com elas, homens e mulheres que têm um chamado, têm um ministério, tem algo para a vida dele. E é lícito: olha, eu tenho um chamado, pastor, Deus me chamou, Deus falou comigo, eu tenho um ministério. Mas eu pergunto: você tem um ministério, mas você está em uma célula? Não estou em uma célula. Mas você é um líder? Não, também não. Eu não quero liderar uma célula, não quero discipular pessoas, não quero cuidar de ninguém. Como é que você vai cumprir o chamado? Como é que você vai cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida se você não quer se colocar à disposição de matar leão e urso? De fazer coisas pequenas? Já quer começar grande? Não vai começar. Essa é a grande questão nossa. Muitas vezes perdemos oportunidades porque não matamos leão e não matamos urso. As pessoas olham hoje alcance, vê a gente desse tamanho, a igreja, a relevância que nós temos na cidade, no estado e até no Brasil, e acham que a gente já nasceu grande, nasceu desse tamanho, desse jeito. Eu sempre falo, repito isso: o que nasce grande é filho de monstro, filho de baleia, nasce grande. Não, nós já matamos muito leão e urso, para hoje estar derrubando os gigantes que a gente derruba, e todos os dias derrubamos gigantes aqui. Ninguém viu a gente matar leão e urso porque foi lá no começo. Muita dificuldade, poucas pessoas, muito trabalho, pouco recurso, mas nós estávamos ali. Sabíamos que Deus tinha algo para a nossa vida. Eu lembro que algo que aconteceu na nossa vida, e muitas pessoas perguntam: pastor, como que você entrou na área empresarial? Eu estou hoje como pastor, mas durante muitos anos eu fui empresário, venho da área empresarial. E eu falo: olha, eu aproveitei uma oportunidade que era para toda a igreja, mas ninguém quis abraçar aquela oportunidade. Eu estava num culto, num domingo, eu e a Adri, nós éramos recém-convertidos, estávamos numa igreja, fazia uns 6 meses, era recém-convertido mesmo. Murilo pequeno, também ali talvez estavam nessa fase aí de 6 ou 7 meses. E o pastor chega num culto, domingo, e fala assim: olha, eu quero abrir uma livraria aqui na igreja, uma biblioteca. Ele usou essa palavra.
Eu gostaria de saber se alguém pode se colocar como voluntário para cuidar dessa biblioteca para mim. Eu tenho muitos livros, eu quero trazer esses livros e eu quero que alguém possa se habilitar. Eu tenho uma sala, a pessoa precisa limpar, arrumar esta sala, preparar esta sala. E depois de preparar, ela precisa cuidar dessa livraria aqui para a igreja, para os irmãos locarem livros gratuitos. Mas eles iam lá, buscavam livros, devolviam, para abençoar aquele povo, aquela igreja, aqueles irmãos, com pouco recurso. Hoje, eu estou falando isso 25 anos atrás, mas 24 anos atrás, nós não tínhamos acesso como temos hoje, em material, em livro, YouTube, internet, todas essas coisas. Um livro eram coisas raras e caro também para você poder comprar. E eu lembro que houve um silêncio quando o pastor falou aquilo no auditório. Tinha umas 80, 100 pessoas, ninguém se habilitou. Ele continuou dizendo, olha, quem aceitar essa proposta precisa chegar 1 hora antes de começar o culto e ficar 1 hora depois ainda que acabar o culto. Ninguém se habilitou, o silêncio continuava. Eu lembro que eu com a Adriana conversamos ali com apertos de mão. Eu perguntei para ela, e aí, vamos topar essa parada? E ela respondeu assim, vamos. Eu lembro que eu só levantei a mão, pastor, eu estou à disposição. E ele falou, olha, pode ser um jovem, casal de jovens, pode ser um casal de idosos também, qualquer pessoa que queira cuidar dessa livraria. Mas ninguém se habilitou. Nós nos habilitamos, fomos lá, fizemos exatamente da forma que ele falou, limpamos aquela sala, pintamos, colocamos prateleira naquele lugar, colocamos livros, catalogamos todos os livros. Eu fui numa locadora de vídeo aprender o processo daquele tempo. Lembra quando você ia à locadora de vídeo e locava um filme, e eles anotavam na fichinha, aquela fichinha ficava junto com a fita de VHS ali, daquele vídeo, depois você tinha que devolver e dar baixa, né? Depois, claro, veio o computador, veio informática, essas coisas todas, mas há 25 anos atrás era na caneta e no papel. Eu fui, aprendi aquele mesmo modelo, apliquei ali na livraria da igreja, começamos, né, a cuidar daqueles livros. Eu era recém-convertido, estou falando talvez 6 meses no máximo, que a gente tinha ali 7 meses de conversão. Estava lendo aí no meu primeiro livro, Bom Dia Espírito Santo. Não tinha conhecimento sobre todo aquele material. Foi aí que nós começamos a ler muitas coisas. Fomos obrigados a ler, levar esses livros para casa e começar a ler cada um deles. Eu e a Adri, lendo, para ter conhecimento. Depois que a gente teve conhecimento, né, começou a trabalhar, ficamos ali servindo naquela livraria voluntariamente. Chegava 1 hora antes. A grande questão é que chegava 1 hora antes, mas o crente não chega antes do culto. Então a gente ficava sozinho na livraria. Quando acabava o culto, o crente também não ia lá alugar os livros, porque eles ficavam conversando. Quando faltava 5 minutos para fechar a livraria, os abençoados chegavam lá. Irmão, antes que você feche, eu quero pegar um livro, eu quero fazer isso, aquilo, outro. E eu lembrava da palavra do pastor. Ele falou, você precisa ser educado, você precisa sorrir para as pessoas. E eu falava, amado, fica à vontade, escolha desculpa o horário. Não, fica tranquilo, nem estou preocupado com o horário, fica à vontade. A gente ia para a igreja a pé, empurrando o Murilo num carrinho de bebê que a gente tinha. Esse era o nosso transporte. Não tinha carro naquela época, porque estávamos passando por um momento muito difícil financeiro, tínhamos pedido muitas coisas. Eu contei isso no meu seminário de finanças, que eu acho que daqui uns dias, se já não entrou, vai entrar já na internet, no YouTube, o seminário, e você pode acompanhar um pouco da nossa história. Estava vivendo essa fase, mas a gente estava ali, chegava 1 hora antes, 1 hora embora depois, frio. Várias vezes o Murilo ficava doente, porque saía tarde da noite, 9, 10 da noite, de carrinho, né, de bebê, empurrando para chegar até em casa. Eram talvez ali 10 quadras da nossa casa, um pouco mais. Foi matando o leão, foi matando o urso. Só que 3 anos depois, Deus colocou um sonho no nosso coração, de ser empreendedor, de empreender. E eu falei, eu quero empreender agora dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, que é ter uma livraria. E nós começamos a orar. 3 anos depois, nós tínhamos pago as nossas contas, as nossas dívidas. Deus já estava, já tinha nos abençoado, prosperado. Já tinha meu carro, ela tinha o carro dela. Eu passei aqui no Shopping Cidade, vi uma loja que estava para venda. E quando eu cheguei naquela loja, o rapaz falou, eu preciso fazer negócio hoje com essa loja. E eu falei, quanto você quer? Ele falou o preço. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tinha conversado com a Adriana. Eu falei, acho que eu vou negociar seu carro. Ela, amém, pode fazer isso. E negociei lá e falei, eu tenho um carro da minha esposa, é um Palio vermelho, assim, assim, assado. Ele falou, eu aceito. E eu fiz o negócio, comprei aquela loja. Eu lembro que eu cheguei em casa à noite e falei, Adri, eu fiz negócio naquela loja, deu certo. Ela, como você fez? Eu falei, deu seu carro.
só tem que entregar lá. E o rapaz falou que a loja é nossa. Mas agora como eu vou fazer para comprar? Não tenho dinheiro para comprar material, para comprar mercadoria, foi tudo muito rápido. Eu sabia o que comprar, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha dinheiro. Daí ela falou, eu tenho uma grande ideia. Daí eu falei, qual? Ela, vende o seu carro. A mulher sabe e edifica a casa. Eu falei, mas o meu carro, você precisa entender que é um Opala Diplomata 1992, o último de série que saiu, uma relíquia, não dá para vender. Ela, não, dá sim. Anunciei, vendi o carro, ok. Eu já sabia, com o dinheiro do carro dela compramos a loja, com o dinheiro do meu carro, fui lá e comprei o primeiro estoque de livro, CDs, porque na época, aquela livraria da igreja nesses 3 anos, foi crescendo, e o pastor falou, vamos ampliar o mix aqui de produtos. Daí começou a vir fita de VHS, depois entrou os CDs, a gente não chegou a pegar DVD ainda, foi só dos CDs, e então já conhecia quem que eram os cantores que o pessoal mais conhecia, os que eram os livros mais, os autores mais buscados, enfim. Com aquele dinheiro compramos o material, abrimos a primeira livraria nossa, a Chofar. Talvez muitos de vocês compraram durante tempo nas nossas lojas, era aqui no Shopping Cidade. Depois nós abrimos outra livraria no Jardim das Américas, ficamos 16 anos com essas lojas em shoppings, né? Não só isso, Deus abriu porta para a gente depois abrir uma distribuidora. E entendendo que não havia distribuição aqui no Sul, nem em Curitiba, nem no Sul, nós abrimos uma distribuidora para distribuir CDs e DVDs. E nós somos o maior distribuidor de CDs e DVDs do Sul do Brasil. Ganhamos muitos prêmios de muitos ministérios. Muitos amigos que eu tenho da área da música, que hoje até vêm aqui na nossa igreja, foi tudo desse tempo. Fernandinho, Cassiane e Toque no Altar, todo esse pessoal, eu conheci eles lá começando, porque eu também estava começando com livraria. E o que é que acontece? Deus também abriu porta, a gente abriu estúdio, enfim, abrimos vários outros negócios. Mas qual é o ponto? Muitas pessoas que estavam naquele culto, naquele dia, chegavam para nós depois da nossa loja e falavam assim, tiveram sorte, né? O pastor deu a oportunidade lá para vocês, abriu a biblioteca lá da igreja, vocês aprenderam tudo lá na igreja como voluntário, aí agora abriram a loja de vocês, prosperaram, cresceram. Aí eu falo, opa, peraí, sorte não. Nós soubemos aproveitar a oportunidade, que não era para nós. A oportunidade aquele dia estava dizendo, quem quer cuidar da livraria da igreja? Só que a grande questão, sabe qual era? É que ninguém quer matar leão e urso. Cuidar da livraria da igreja naquele tempo era matar leão e urso. Chegar 1 hora antes, ficar 1 hora depois. Quantas vezes a gente foi para casa com fome, chorando, com frio, porque não tínhamos condições, não tínhamos nem carro naquela época. Mas Deus foi nos honrando. 3 anos depois aconteceu tudo isso. Sabe, querido, eu volto aqui e eu caminho para concluir o que eu quero transmitir a vocês nesse dia. As oportunidades aparecem, mas a grande questão nossa é que nós muitas vezes não estamos preparados. Ou nós não estamos preparados, ou nós queremos saber qual a recompensa que eu vou ter. O que eu vou ganhar com isso? Qual o benefício que eu vou ter? Qual o benefício que eu vou ter com isso? Se aquele dia, o pastor nem sabia, mas se ele soubesse, Deus sabia, o pastor não. Mas se aquele dia o pastor tivesse uma revelação integral, olha, quem cuidar da biblioteca aqui da igreja, 3 anos depois vai poder ter sua livraria, a primeira, a segunda livraria, vai poder ter uma distribuidora, vai poder ter um estúdio, vai poder ter loja de som, vai poder ter outros empreendimentos que vai nascer, tudo de uma livraria. Quem aceita essa proposta? Irmãos, ia dar briga aquele dia no culto. Todo mundo ia querer. Por quê? Por causa da proposta. Sabe? E há pessoas que ficam olhando e pensando em proposta, esquecem do propósito. Deus tinha um propósito com tudo aquilo, nos ensinar, nos treinar, nos capacitar. E sabe como Deus faz isso? Matando leão e urso. Ninguém viu Davi matar leão e urso. Eu estive na África alguns anos atrás, e eu estava com o pastor Osnei, que é um missionário nosso lá na África, foi na Tanzânia. Uma experiência fantástica. E a gente viu muito leão, muita leoa, e sim, era muito comum ver leão lá. A gente começou a contar os primeiros, quando chegou, sei lá, em 10, 15, a gente parou de contar.
E que não era porque a gente estava só num parque. Você estava mesmo indo de uma tribo a outro lugar, você encontrava leões ali naquela região. E eu estava numa tribo Maasai, e eu perguntei para eles como que é. Lembrei dessa história que Davi falou, eu matei um leão, matei um urso. Eu falei, como que é matar um leão? Vocês já mataram algum leão? E aí o pastor Osnei chamou os Maasais, eu não lembro o nome deles, mas que são os Maasais como se fossem os guardas da tribo. Então, eles são soldados, eles são mais preparados, eles possuem lanças mais longas, mais afiadas, e eles ficam fazendo cuidam daquela tribo à noite, para que nenhum animal, né, entre ali, porque eles possuem também o gado, os animais deles, não entrem ali. E aí eu conversando ali com eles, aí o pastor Osnei chamou ali uns Maasais e falou assim, esses aqui lutaram recentemente contra um leão aí, que quis invadir a aldeia. Eu falei, como? Me conta essa história. Aí eles começaram a contar a história. Olha, o leão normalmente quando ele vem para atacar, a gente faz um círculo em volta dele. Normalmente são vários, né? Ele falou, nós estávamos em 10, aquele dia 10 ou 11, fizemos um círculo em volta dele, ficamos com a nossa lança ali, cutucando ele, tentando ali ferir ele, mas é difícil de ferir a pele dele, porque ela é muito grossa. Ele falou assim, então nós ficamos esperando um momento, para alguém de um de nós com coragem pular por baixo dele, ou ele avançar em cima de alguém para essa pessoa poder furar ele por baixo, pela parte aqui das axilas, aqui onde é um pouco mais fino essa parte da pele, para acertar ele e ali começar a ferir ele, para poder matar ele. Aí eu falei, mas e como isso acontece? Ele falou, acontece, a grande questão é, se o leão pula por cima, ou a pessoa, né, pula por baixo dele, provavelmente essa pessoa vai morrer. Nesse caso aconteceu isso, nós estávamos em 10 ou 11, um morreu. O leão comeu ele ali. Ele falou, pega fulano, olha, mostra a perna dele. Ele mostrou a perna toda, ainda assim, com ferida, ainda se recuperando. Mostra as costas daquele outro, porque eles tinham, o leão havia arranhado eles ali. Eu fico imaginando, Davi sozinho. Como Deus deu graça para ele matar aquele leão. Ele sabia que Deus ia guardar ele diante daquele gigante. Sabe, querido, a grande questão nossa é que nós perdemos oportunidades porque nós não queremos matar leão e urso. Perdemos oportunidades porque não estamos preparados. Perdemos oportunidades porque julgamos mal aquela oportunidade. Somos vaidosos, somos orgulhosos. Não valorizamos que aquilo está vindo de Deus. Leonard Ravenhill, ele diz, a oportunidade de sua vida precisa ser agarrada dentro do tempo de vida da oportunidade. Sabe, tem coisas e oportunidades que eu já perdi que não voltam mais. Tem coisas que você já perdeu que não volta mais. Mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama e sempre nos dá mais uma chance. As oportunidades que foram, mas Deus, Ele pode dar novas oportunidades a você. Mas para isso você precisa estar preparado. E como você se prepara? C.S. Lewis diz que dificuldades preparam pessoas comuns para um destino extraordinário, para algo extraordinário. E eu concluo aqui, como aproveitar bem as oportunidades. Junte-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Deixe a zona de conforto. Seja sábio no uso do tempo. O dia tem 24 horas para todos nós. Ore e vigie o tempo todo. Ore sem cessar. Seja corajoso. Arrisque se for preciso. Faça o que você nunca fez antes. Se Deus deu uma palavra a você, faça aquilo que você nunca fez antes. Pedro andando sobre as águas, ele nunca tinha feito isso, mas debaixo da palavra de Deus, ele andou sobre as águas. Gálatas 6,10 diz, por isso enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Você só tem uma oportunidade de ser uma bênção nessa geração, e é agora. De ser um bom pai, e é agora. De ser uma boa mãe, e é agora. Você só tem uma oportunidade de ser um bom filho, é agora. Você só tem uma oportunidade de ganhar vidas e seguir o propósito que Deus tem para a sua vida, e é agora. Ouça o Espírito Santo, obedeça a direção que Ele mostrar a você. Como eu disse, nós temos um Deus
que sempre nos dá mais uma chance. Um Deus sempre que está pronto a estender a sua mão de misericórdia para nos abençoar. E é melhor você estar preparado para quando a oportunidade chegar, do que deixar passar por não ter condições de tomar posse dela. Quero convidar você a ficar em pé neste momento, para nós estarmos orando. E que a palavra, ela possa falar ao seu coração também, que está acompanhando a gente online, você que está aqui presencialmente. Que Deus te dê grandes oportunidades de servi-lo ainda nessa geração. Eu não quero ser como aquele servo inútil. Porque olha, se você perder as oportunidades que Deus te dá, olha o que você vai ouvir. Mateus 25:30. Servo inútil, lançam nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas se você aproveitar bem as oportunidades que Ele te dá, você ouvirá no último dia: muito bem, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Alinhe-se àquilo que Deus está fazendo, e você vai aproveitar da melhor forma todas as oportunidades que o Senhor vai abrir para você, de hoje para frente. Porque o que passou, passou. Oportunidade que passou, não tem como voltar para trás. Tem coisas que é impossível acontecer, mas são novas portas, novas oportunidades, novas possibilidades que Deus vai abrir para você. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore neste momento, ou no seu coração, ou na sua mente, e peça ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para eu ser um homem sábio, uma mulher sábia, para que eu possa, Senhor, debaixo da tua sabedoria, aproveitar ao máximo cada oportunidade, aproveitar bem cada oportunidade. Deus, que o Senhor possa me perdoar por oportunidades que eu perdi, situações que eu perdi, situações que eu fui negligente, situações que eu não fui um servo bom e fiel, situações que eu fui insensato, e eu perdi oportunidades. E por isso, Deus, eu te peço perdão. Perdão, Jesus. Mas hoje também, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, uma novas oportunidades sobre os teus filhos e filhas que aqui estão. Traz uma nova oportunidade sobre seus filhos e filhas que aqui estão. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu amor e do teu favor sobre eles. Abençoa cada um que está aqui, do mais novo ao mais velho, do mais jovem, Senhor, ao mais velho, do menor ao maior, cada um deles, Pai. Abençoa os que estão também acompanhando essa transmissão agora, Deus. Derrama graça e favor sobre a vida deles. Derrama a unção do teu Espírito sobre eles, Pai. E Pai, nós oramos e pedimos: traz, Senhor, novas oportunidades. Oportunidades, Senhor. Porque queremos viver como homem sábio, aproveitando bem, ao máximo, cada oportunidade que o Senhor está colocando diante de nós. É o que nós oramos, te agradecemos e te louvamos. E que toda a honra, toda a glória, nós possamos entregar a Ti, Jesus. Se você recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus!